Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aqui aos nossos espectadores. Eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado, mestre em Direito e professor universitário. E aqui no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar tratando sobre essa nova medida provisória que foi editada pelo governo federal para tratar da questão trabalhista, que foi a medida provisória 1045 de 2021, tá? Que ela foi publicada agora no Diário Oficial do dia 27 de abril, né? Ou seja, tem 4 dias, 5 dias que foi publicado. E essa medida provisória 1045, ela reinstituiu o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, né, que trazendo novamente essas medidas trabalhistas para enfrentamento da pandemia do coronavírus, tá bom? Pessoal, ela realmente ela está muito semelhante àquela emenda anterior, àquela MP anterior, né, que foi a medida provisória 936 de 2020, né? Então teve uma que foi praticamente idêntica, que foi editada no ano passado, também com essa ideia, né, de trazer, que trouxe o programa emergencial, e a gente vai passar aqui pelos principais pontos dessa medida provisória, tá bom? Vamos com a gente aqui. De acordo com o artigo 2º, pessoal, esse novo programa emergencial, ele vai viger pelo prazo de 120 dias, igual à medida provisória do ano passado, que inicialmente, né, previa aí o prazo, né, de 90 dias. Essa aqui, na realidade, botou um prazo um pouquinho maior de 120 dias, tá? Que é o prazo inicial, mas o Poder Executivo, como tem previsto aqui, poderá prorrogar o prazo previsto para o novo programa. Então, inicialmente, está previsto esse prazo de 120 dias, mas esse prazo poderá ser prorrogado, tá bom? O benefício, pessoal, o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, ele vai ser pago em duas hipóteses, ou seja, são duas modalidades, tá? Que é a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, e a suspensão temporária do contrato de trabalho, igual ao que estava previsto no ano passado, certo? No caso, a redução proporcional da jornada, né? Então você reduz a jornada do trabalhador e com isso o governo ele vai pagar o valor referente àquela redução da jornada. Então, por exemplo, a gente vai ver que as hipóteses de redução são de 25%, de 50% ou 70%. Ou seja, você como empresa, como empregador, vai poder reduzir 25% da jornada de trabalho do trabalhador, 25%, 50% ou 70% dessa jornada. E o governo ele vai pagar, né, a título de benefício emergencial correspondente a essa redução. Se for 25% de redução, o governo vai pagar 25%. Se for 50% de redução, o governo vai pagar 50%. Se for 70%, o governo vai pagar 70% de redução, certo? E aqui, pessoal, o empregador ele deve informar o Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho ou a suspensão temporária no prazo de 10 dias, tá bom? Contado da data de celebração do acordo. Então, a empresa tem um prazo de 10 dias para informar, né, esse acordo ao Ministério da Economia, certo? E a primeira parcela vai ser paga no prazo de 30 dias contado da celebração do acordo, desde que o empregador comunique na data correta, certo? E um detalhe importante, o valor do benefício emergencial que o trabalhador vai receber, né, vai ter como base de cálculo o valor da parcela do seguro-desemprego que o empregado teria direito, certo? Então, o empregado ele não vai realmente receber exatamente o valor do salário dele, não. Ele vai receber, a base de cálculo vai ser o valor do seguro-desemprego a que ele teria direito, tá bom? Então, isso aí vai ser calculado com base nisso, esses 25%, 50%, né? Enfim, esse percentual vai ter como base o valor do seguro-desemprego, o valor da parcela do seguro-desemprego. Vamos aqui explicar um pouquinho mais sobre a redução proporcional do contrato de trabalho, né? Como eu já falei, essa redução ela pode ser somente se for por contrato escrito, se for por acordo individual, certo? Somente vai ser possível essa redução nos seguintes percentuais: 25%, 50% ou 70%. Só esses percentuais são admitidos no caso de acordo individual, certo?
Por quê? Porque essa redução da jornada de trabalho pode ser feita por acordo individual, ou seja, empregador-empregado, ou também pode ser feita por convenção coletiva de trabalho ou por acordo coletivo de trabalho, certo? Ou seja, se for por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, pode ser estabelecido outros percentuais de redução. Se for por acordo individual, somente esses que eu falei, 25%, 50% ou 70%, certo? Então, se a empresa quiser, eu quero reduzir 40% da jornada de trabalho, vai ser possível, pessoal? Não, né? Desde, né, se ela quiser fazer isso por acordo individual, certo? A suspensão temporária do contrato de trabalho, pessoal, né? Da mesma forma, a empresa ela pode deixar, no prazo de até 120 dias, ela pode suspender o contrato de trabalho. Nesse caso, como a gente está falando de suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele não trabalha, né? Se ele está com o contrato suspenso, ele fica em casa recebendo o benefício do governo. Nesse caso, é o governo que vai pagar esse benefício do empregado. Se for redução da jornada de trabalho, o valor da redução é pago pelo governo e o valor trabalhado é pago pela empresa. Então, por exemplo, se o empregado, ou se foi combinado uma redução de 50%, essa redução de 50% é paga pelo governo com base no valor do seguro-desemprego e os outros 50% que é trabalhado, efetivamente trabalhado pelo empregado, é pago normalmente pela empresa, certo? Agora, em se tratando da suspensão do contrato de trabalho, se durante o período de suspensão temporária o empregado ele continuar trabalhando, né, ainda que parcialmente ou por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou o que for, ficará descaracterizada a suspensão, certo? E a empresa vai ter que pagar, vai ter que fazer o pagamento imediato da remuneração dos encargos referentes a todo o período e as penalidades previstas na lei, certo? Então, porque se optar pela suspensão, significa que o empregado não trabalha, né? Porque o contrato está suspenso, certo? Um detalhe, no caso da suspensão, se a empresa tiver oferido no ano calendário de 2019 receita bruta superior a 4.800.000, que é o limite do Simples Nacional, né? Ou seja, se a empresa ela não tiver mais sujeita ao Simples, né? Ou seja, ela não for uma empresa sujeita ao Simples, ela somente poderá suspender o contrato de trabalho dos empregados se ela pagar uma ajuda compensatória mensal no valor de 30%. Né? Ou seja, aí a empresa vai ter que, mesmo no caso de suspensão, o governo vai arcar com 100% da suspensão, não. O governo só arca com 70%, os outros 30%, né, de ajuda compensatória mensal é paga pela empresa, certo? Isso se a empresa não tivesse faturamento no ano de 2019 superior a 4.800.000, que é o limite, o teto do Simples, né? Ok? E aqui, o artigo 9º diz que o benefício emergencial, ele poderá ser acumulado com pagamento de ajuda compensatória mensal. Ou seja, a empresa, ela pode, além do benefício pago pelo governo, né, e eventual valor pago pela empresa, a empresa pode dar um valor extra, um valor a mais, que é a ajuda compensatória mensal. Né? Isso aí é a critério da empresa. Que a própria lei diz, que a medida provisória diz que ela pode dar essa ajuda compensatória mensal. E se ela optar por pagar essa ajuda compensatória mensal ao empregado, essa ajuda terá natureza indenizatória, ou seja, essa ajuda não integra a base de cálculo de imposto de renda, seja imposto de renda retido na fonte, seja o imposto de renda da declaração de ajuste anual. Então, sobre essa ajuda compensatória, não incide imposto de renda, não incide contribuição previdenciária, né, e demais tributos sobre a folha de pagamentos, e também não incide o FGTS. Por quê? Justamente porque essa ajuda compensatória mensal, se a empresa optar por pagar, ou seja, ela é facultativa, né, ela tem caráter indenizatório, então não vai incidir imposto de renda, não vai incidir contribuição, não vai incidir FGTS, ok? E, pessoal, o último ponto que é interessante a gente ter uma atenção especial é sobre a garantia provisória no emprego, certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque isso é um ponto que pode ser aí uma pedra no sapato da empresa, certo? Um calo na empresa se isso não for devidamente considerado. Por quê? Porque muita gente acha, esse programa, né, de benefício emergencial só traz vantagens. Não, ele também traz alguns encargos, ele também traz alguns deveres à empresa.
Ou seja, como está previsto no artigo 10, fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que recebeu o benefício emergencial. Então, o empregado que receber vai ter essa garantia provisória. E essa garantia provisória vai ser durante o período acordado da redução da jornada de trabalho ou da suspensão do contrato. Então, durante o período de redução ou suspensão, ele fica com a garantia do provisório do emprego, e após o restabelecimento da jornada ou a retomada do contrato, ele vai ter essa garantia provisória por mais um período igual ao período que ele usufruiu do benefício, né? Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Se o empregado ele teve direito a uma redução ou suspensão do contrato de trabalho de 4 meses, por 120 dias, né? Então, durante esses 120 dias que ele está usufruindo do benefício, ele vai ter a garantia provisória do emprego, então ele não pode ser demitido sem justa causa pela empresa, e depois que passar esse período, por mais 4 meses. Então, o empregado que recebe 4 meses de benefício vai ter uma garantia provisória do emprego por 8 meses. Então, durante 8 meses, ele não vai poder ser demitido, certo? Então, isso é que é interessante, é importante que a empresa analise quando for conceder esse benefício, né, enfim, ao trabalhador, né, quando for aderir a essa redução ou suspensão do contrato, né, porque isso também gera deveres, pode gerar ônus para a empresa. Então, porque, por exemplo, eu já tive clientes que concederam a redução, concederam a suspensão ao trabalhador e depois queriam demitir o trabalhador. E aí, né, de acordo com a legislação, não pode. Ou se for feita essa demissão, a empresa vai ter que pagar uma indenização ao trabalhador, né, porque referente a esse período de estabilidade, certo? Então, no caso, se a empresa, né, a dispensa sem justa causa, ou seja, se a empresa quiser demitir o trabalhador, né, vai ter que pagar aqui, pessoal, uma indenização, certo, a esse trabalhador. Essa indenização vai ser de 50% do salário durante todo o período que o empregado teria direito à garantia provisória, se a empresa tiver optado pelaquela redução de 25%, certo? De 25% até, né, se ela tiver optado pelos 25% de redução, vai ter que pagar aí de indenização 50% durante todo o período. Se ela tiver optado por aquela redução da jornada de trabalho de 50%, ela vai ter que pagar a indenização de 75% do salário do empregado durante todo o período. E caso ela tenha optado pela redução de jornada de trabalho de 70% ou pela suspensão do contrato de trabalho, a indenização vai ser de 100% do salário do empregado durante todo o período que ele teria direito ao benefício emergencial. Então tenham cuidado na hora de dar esse benefício, né? Não é conceder de qualquer jeito a todos os trabalhadores, porque isso pode gerar esses encargos à empresa. Isso tem que ser bem analisado, né, pela empresa na hora de conceder, certo? E agora, essa garantia provisória do emprego, ela não vai, nessa espécie de estabilidade, né, como se fosse uma estabilidade que o empregado tem direito, ela não se aplica nas hipóteses de pedido de demissão, ou seja, se o empregado ele pede para sair, né, ou seja, ele não pode ficar obrigado a trabalhar na empresa, né, ninguém é obrigado a permanecer trabalhando. Então, se o empregado pede para sair, né, então é afastada essa garantia do provisório do emprego, essa estabilidade ela é afastada, então não é devida qualquer indenização ao trabalhador que pede para sair, que pede demissão, certo? Tanto se ele pede demissão, se for caso de extinção do contrato de trabalho por acordo, mútuo acordo, né, que agora a CLT prevê essa possibilidade de demissão por mútuo acordo, no artigo 484, e no caso de dispensa por justa causa, certo? Então, nesses 3 casos, pedido de demissão do empregado, demissão por mútuo acordo, ou dispensa por justa causa, né? Então não vai ser devida a indenização. Se for dispensa sem justa causa, vai ser devida a indenização do empregado que tiver durante o período da garantia provisória do emprego e da renda. E por fim, pessoal, o disposto, né, nessa medida provisória aplica-se apenas aos contratos de trabalho já vigentes, ou seja, celebrados antes da data de publicação da medida provisória, ou seja, contratos de trabalho anteriores a 27 de abril de 2021, certo? Se for, por exemplo, se for uma pessoa for contratada após a medida provisória, após o dia 27 de abril, né? Ou seja, novos contratos de trabalho após a edição da MP, né? Não vai poder ser
enfim, não vai poder ser concedido o benefício emergencial. Né? Esse dispositivo está aqui no artigo 16 da medida provisória, é justamente visando coibir eventuais fraudes, né? Se eventualmente empregado e empregador, após, né, a medida provisória, quisessem fazer uma nova contratação, né, um novo vínculo empregatício, só para poder usufruir desse benefício de fachada, um vínculo empregatício fachado só para usufruir desse benefício. Então, por isso que foi estabelecido esse corte temporal, que só se aplica esse benefício aos vínculos trabalhistas anteriores à medida provisória. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse nosso rápido vídeo sobre a medida provisória. A gente pede para vocês curtirem, compartilharem com amigos, conhecidos ou pessoas que possam se interessar por esse assunto, tá bom? E a gente sempre orienta a empresa que for adotar enfim, quiser adotar o benefício emergencial, a gente orienta que consulte um profissional, consulte um advogado, consulte um contador, né, para tirar as dúvidas, para que isso seja feito sem gerar eventuais ônus ou, enfim, de trazer alguns encargos que às vezes a empresa não previa, tá bom? Então, um abraço aí a vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!